Enquanto me apaixono, a moça lembra imediatamente da irmã, mas alega que o rapaz nunca teve uma relação com ela. Porém, o engenheiro pergunta se ela tem certeza disso, e argumenta que talvez, por causa da relação entre Rafael e Roberta, Jerônimo tenha confundido as duas. Na mansão, ainda de pijamas, Josefina diz a Roberta que está preocupada com a proximidade cada vez maior entre Gonçalo e Regina, e já não sabe se a mentira sobre sua doença possa alcançar o resultado desejado. A moça sugere que a mãe enfrente sua rival, oferecendo a ela algo que não possa recusar, em troca dela se afastar para sempre de seu pai. Roberta manda a mãe descobrir qual o calcanhar de Aquiles da fisioterapeuta e dar o tiro certeiro, para se livrar da mulher de uma vez por todas. No interior, Renata continua tentando arrumar desculpas para não acreditar no namoro entre Rafael e sua irmã. Cada vez mais confusa, a moça diz não saber por que motivo os dois escondiam a relação, caso realmente estivessem juntos, e avisa que precisa pensar sobre o assunto. Augusto, tentando tranquilizar a amiga, pede a ela que tome muito cuidado, pois a tal bonita pode estar mais perto do que ela imagina. Enquanto isso, Jerônimo continua se iludindo e conta a Carlos que Renata ainda não confessou abertamente, mas pediu tempo para reunir provas de sua inocência. Porém, ele lembra que a mulher nunca vai conseguir fazer isso, pois foi sua sogra quem contou toda a história e só quer que a esposa confesse, pois só assim vai saber se poderão continuar juntos. Na árvore do amor, Renata diz a Augusto que precisa ficar sozinha, pois tem muito o que pensar. Botando a cachola para funcionar, a moça se lembra de uma das últimas conversas que teve com Rafael na capital, quando o moço contou que queria fazer uma surpresa e perguntou se Gonçalo o aceitaria como genro. Ela também se lembra da mensagem de voz que recebeu de Rafael, pouco antes dele morrer, dizendo que pelo menos ela tinha que saber a verdade sobre tudo, e ele nunca chegou. Renata acaba chegando a uma conclusão, mas resmunga consigo mesma que antes de acusar Roberta, precisa ter provas de seu envolvimento com Rafael. Adriana descobre que o pai vai sair de casa e acha que é por causa da história dele com Branca. A moça sugere que os dois voltem para a casa onde morava com a mãe, pois acredita que Constanza não vai querer que ela fique ali, depois da traição do pai. Na delegacia, Cantu diz a seu assistente que as evidências que encontrou apontam Josefina como responsável pelo envenenamento de Regina, apesar de Gonçalo acreditar que a esposa é uma vítima. O delegado avisa que precisa juntar provas irrefutáveis e pretende investigar a vida de Josefina na cidade em que ela morou antes de se casar com um empresário. Pedindo que seu assistente fique de olho aberto na cidade, o investigador comenta que a tal Josefina deve estar muito confiante, pois, depois de cerca de 25 anos, ninguém conseguiu encontrá-la, mas promete que dele, a mulher não vai escapar. Nesse meio tempo, Josefina queima a bufunfa para tentar descobrir como passar pela segurança contratada pelo marido para proteger Regina e se livrar da mulher de uma vez por todas, desta vez, sem falhas. Do outro lado da propriedade, Honório e Constanza se despedem, sem dizer uma palavra. Os dois choram e a mulher está simplesmente inconsolável. No hospital, Inês conta a Carla que o filho está muito mal, e Regina explica que é como se o corpo do menino rejeitasse tudo, até mesmo a transfusão de sangue. Isidro, preocupado, continua conversando com o filho e tentando fazer o menino reagir. Nesse meio tempo, Adriana encontra Constanza chorando na cozinha e avisa que Honório foi para a antiga casa de sua mãe e ela deverá voltar para lá também. Vendo a tristeza da mulher, a garota resolve dizer que sabe que ela está chateada com a traição de seu pai com Branca, contando que já sabia. A socialite pergunta se Honório disse que ele foi embora por aquele motivo e a garota confirma, mas faz questão de dizer que sabe que seu pai ama muito a esposa, apesar de tudo. Mas antes de deixar a propriedade dos Monterrúbio, Honório resolve dar uma passadinha na mansão e, invadindo o quarto de Roberta, quer saber por que ela fez as fotos de Constanza e César e por que enviou tudo para ele. A garota jura que não mandou nenhum e-mail, alegando que estava em sua despedida de solteira e coisa e tal, mas o empresário não se convence e parte para cima da garota, exigindo que ela entregue o pendrive onde estão as fotografias. Assustada, a garota senta no computador e começa a apagar tudo. Honório avisa que é melhor ela deletar os arquivos direito, ou vai contar tudo para Gonçalo e Matias. Josefina ouve a gritaria e estranha a presença do concunhado no quarto da filha. Mas ele nem dá bola e diz: "Eu estou te avisando, Roberta. É melhor você tomar muito cuidado e apagar tudo." Josefina descobre que Honório está furioso porque recebeu as fotos comprometedoras da esposa, mas não sabe como isso aconteceu.
Do outro lado da cidade, Gonçalo chega ao quarto de Antônio no hospital e percebe que Cantu também está lá. O investigador diz ao empresário que eles precisam tirar Regina da capital e levá-la para um local longe dali. Antônio comenta que aquela é uma medida de segurança, pois descobriram que a suposta assassina está na cidade. Cantu completa e conta que precisa sair da capital para dar continuidade na investigação no interior, e não quer que nada aconteça à mulher durante aquele período. Gonçalo topa e lembra que seu genro ofereceu a fazenda dele para hospedar a fisioterapeuta e seria um bom lugar para ela estar a salvo. Antônio comenta que duvida muito que a noiva se afaste dali, pois o filho de Inês está morrendo. Mas Cantu explica que os meninos precisam convencer a mulher a sair da cidade, para sua própria segurança, mas recomenda a Gonçalo que não comente nada com ninguém, principalmente com sua família. Desconfiado, Gonçalo encara Antônio, tentando entender o que está por trás de tudo aquilo. Na UTI, o médico alerta Inês de que não podem fazer mais nada para salvar a vida de Andrezinho. Enquanto a mulher chora, desesperada, grudada no vidro da sala de isolamento, as mães e seus filhos da fundação de Regina aparecem, fazendo a maior torcida para que ele não desista de lutar. Isidro, desesperado, pega o garoto no colo e pede ao menino que abra seus olhos. Finalmente o garoto acorda e sorri quando vê a galera torcendo por ele. Na empresa, Adriana conta que Constanza expulsou Honório de casa e os dois vão morar na casa que era de sua mãe. Na recepção do hospital, a representante das mulheres diz que estão ali também para doar sangue para o menino. E na empresa, Branca tenta convencer Daniel a aceitar sua proposta, e assim se tornará um homem muito rico, mas o garoto está com medo. A mulher joga baixo e diz que somente daquela maneira ele estará à altura de uma das herdeiras daquela empresa, e precisa dizer logo se aceita ou não participar de seu plano. Na Bonita, Renata deixa uma mensagem de voz para a irmã, pedindo que ela retorne com urgência, pois as duas precisam conversar. Ela também liga para a Adriana e pede que a moça leve uma foto de Roberta ao bar A Mentirosa e pergunte ao garçom se ela era a moça com quem Rafael costumava aparecer. A taróloga fica surpresa ao perceber que Roberta pode ter sido a noiva secreta do irmão de Jerônimo e tenta descobrir mais detalhes, mas Renata está nervosa e pede à moça que faça imediatamente o que ela está pedindo. Adriana promete mandar um e-mail ainda naquela noite com a resposta e pede a Renata que explique tudo, avisando que também tem novidades para contar. Na Cruz do Amor, Ezequiel e Augusto estão preocupados com a tempestade que se avizinha, pois estão em plena colheita. O capataz avisa que vai comprar os mantimentos necessários e proteger as plantações da fazenda, mas o engenheiro lembra que eles também devem proteger os vinhedos da Bonita, que na realidade são seus, naquela safra. Renata finalmente consegue falar com a irmã, que está chegando em seu clube favorito. A garota diz que está ocupada e não pode perder tempo falando com a irmã. Renata tenta fazer uma pergunta para a irmã, que desliga o telefone, pois precisa pegar Selena pelo cabelo e tirar explicações da moça sobre as fotos que ela enviou para Honório de seu computador. Selena se livra das garras da amiga, mas Roberta avisa que ela vai pagar muito caro pelo que fez e conta que Honório não deu a mínima, além de obrigá-la a destruir tudo. As duas acabam discutindo e Roberta diz que seu tio avisou que se aquelas fotos voltassem a aparecer, ela iria se arrepender para sempre e manda Selena ficar de boca fechada, se não quiser ser culpada do que aconteceu. Porém, a garota resolve enfrentar a amiga e diz para ela conter suas ameaças, pois pode abrir a boca e contar para Matias que o filho que ela está esperando é de Rafael, e não de Jerônimo. Roberta agarra Selena pelo pescoço e diz: "Não se atreva a abrir a boca. Você não tem a minha inteligência. Sem mim, você não é nada. Então, me valorize porque, da próxima vez que você tentar se fazer desperta, esqueça de mim, sua louca." Diego aparece, depois de ver toda a cena, e comenta com Selena que sabe que Roberta também armou para ela e precisa ter muito cuidado. Mas se quiser colocar a garota em seu lugar, é só procurar por ele, pois os dois podem acabar com o teatrinho de Roberta. Nesse meio tempo, Cantu vai procurar Isidro e descobre que ele decidiu se isolar para ficar com o filho. Inês conta que o menino esteve muito mal, mas do nada, começou a apresentar algumas melhoras. O detetive, sensibilizado com a situação, desiste de falar com Isidro e também não conta nada sobre o que descobriu a respeito de Josefina para a mãe do menino. Na fundação, Cornório aparece furioso e parte para cima de César, dizendo que o rapaz é um infeliz e não sabe como ele foi capaz de seduzir uma mulher como a Constanza, mas agora vai se ver com ele. César grita que não está entendendo nada, mas o tiozão atira o rapaz por toda a cozinha
até que ele reage e consegue dizer que nunca houve nada entre os dois. Mas Honório não quer saber e avisa que se o moço magoar a socialite, vai ter de se ver com ele, nem que tenha de passar o resto de sua vida na cadeia. Do outro lado da cidade, Antônio tenta convencer Regina a viajar para o interior, mas ela discorda e avisa que não vai deixar Inês naquela situação. César liga para Constanza e diz que os dois precisam conversar, pois Honório o procurou no centro e o ameaçou. Com toda a educação, o moço pede que ela explique o que está acontecendo. Na empresa, Matias comenta com o pai sobre a separação de seus tios. Gonçalo, triste, avisa que precisa muito conversar com sua irmã, mas primeiro vai ligar para Jerônimo, avisando que Regina vai passar alguns dias na fazenda. Matias aproveita para saber se a mulher confia o suficiente no empresário para contar se perceber alguma coisa estranha no casamento de Renata. Mas Gonçalo pede ao filho para parar de pensar na sua ex, lembrando que ele vai se casar na sexta-feira. Enquanto isso, no povoado, Padre Severino encontra Alzira e percebe que a moça está triste. Álvaro vê os dois conversando e decide escutar. A campesina confessa que está grávida e o sacerdote comemora, mas a moça revela que ela não quer o bebê, pois não sabe de quem é. Augusto chega na Bonita e, encontrando Jerônimo e Carlos, avisa que foi informado que uma tempestade se aproxima e pode se transformar em furacão. Por isso, está ali para propor que os dois juntem seu pessoal para terminar a colheita antes que a mudança climática aconteça. Jerônimo aceita a proposta e manda Lázaro providenciar tudo o que precisam. Augusto também disponibiliza Ezequiel para acompanhar o capataz. Algumas horas mais tarde, Renata finalmente consegue falar com a irmã e pergunta se ela namorou Rafael Gutierrez. Roberta nega, chamando a moça de maluca, e alega que nunca conversou com o rapaz. Renata alega que tem evidências que dizem o contrário, mas a garota, lembrando que o pai pegou a irmã abraçando Rafael na empresa de forma indecorosa, diz para ela não a envolver em seus babados e desliga o celular. Mas Roberta fica preocupada e acha que Renata descobriu tudo. No interior, Aurora chora o fim de seu namoro com Augusto. Antes de ir embora, a moça resolve deixar um bilhete e a pulseira que ganhou. Renata encontra Matilde revirando o quarto de Carlos. A empregada diz que não conseguiu achar nada ainda, mas tem certeza que o patrão não destruiu nem a carta, nem a foto, pois era a única prova que ele tinha da existência da Bonita. Matilde explica que só não conseguiu ver nas gavetas do escritório que estão trancadas, e se ela arrombar, o patrão vai perceber. Renata manda a moça fazer o que tiver que fazer, pois não pode continuar esperando. Mas, antes que a atrevida saia, Renata resolve perguntar se ela já ouviu falar em Roberta. Matilde conta que, no início, Jerônimo achava que esse era o nome da Bonita, até descobrir que, na verdade, era a esposa. Renata se surpreende com mais esse pedacinho do quebra-cabeça que está tentando montar e resolve perguntar por que Jerônimo mudou de ideia. Mas a garota aproveita para dizer que, se o patrão odeia tanto a esposa, é porque ele não tem mais nenhuma dúvida. Na capital, Inês chora sem parar. Regina chega e fica preocupada, mas acaba percebendo que as lágrimas da amiga são de felicidade, pois o menino está reagindo. Algumas horas mais tarde, Cornório, sozinho na antiga casa de Ágata, chora a separação de Constanza, mas não esquece o amor que sente pela esposa e sente que ele foi o culpado por perdê-la. Enquanto isso, num bar brega qualquer, Constanza, que também está chorando, conta a César que disse ao marido que os dois eram amantes. Pedindo desculpas, a socialite diz que não mediu as consequências do que disse e explica que não aguentou quando viu seu marido beijando Branca, principalmente quando a própria confessou que os dois eram amantes. César insiste em saber por que ela mentiu e a mulher explica: a raiva dele me magoou. A certeza dele de que eu era infiel, ele não tinha esse direito. Não podia pedir o que não dá. Se não é fiel, não pode exigir fidelidade. E, no entanto, ele exigiu. Por isso eu menti. O rapaz diz que prefere dizer a verdade, mas a mulher pede que o moço não se meta, pois a separação do casal será mais fácil, se ele pensar que é tudo verdade. No quarto de Antônio, a galera tenta convencer Regina a ir para a fazenda de Jerônimo, mas a mulher é osso duro de roer e diz que prefere esperar que Andrezinho esteja totalmente fora de risco. O pessoal insiste e consegue convencer a mulher a viajar por alguns dias. Na Bonita, Alzira começa a coordenar a colheita de urgência, por causa da tempestade, mas Álvaro aparece e diz que quer falar com Alzira. A mulher manda o doutor ir se danar, mas ele resolve chantagear a campesina novamente e diz que, se o filho que ela está esperando é dele, a moça vai ter que obedecê-lo.
Mas Alzira reage e diz a Álvaro para não encostar um dedo nela, mas ele diz que, como médico, pode inventar alguma coisa para que Ezequiel duvide da paternidade da criança e avisa: se você não quiser destruir o seu casamento, vá me ver no consultório amanhã bem cedo. No centro da cidade, feliz da vida, Ezequiel acha um jeito de contar ao seu amigo de infância que vai ser pai novamente. Na Bonita, Jerônimo conta a Carlos que acabou de falar com o sogro ao telefone e ele disse que Regina está chegando para passar alguns dias e precisa buscar a amiga no aeroporto. O rapaz se dá conta que a fisioterapeuta vai ficar brava com ele quando descobrir que ele mentiu e se casou com Renata por vingança. Na capital, Gonçalo chega para buscar Regina para levá-la ao aeroporto. O homem pede que ela aproveite para tentar se aproximar de Renata. Renata, que aliás, está revirando tudo no quarto de Jerônimo e acaba encontrando a foto de Roberta, que Matias falou. Jerônimo aparece de surpresa e pergunta o que a esposa está fazendo ali. Empunhando a foto, Renata diz que está procurando provas de sua inocência e pergunta se é por causa daquilo que ele acha que ela é a tal Bonita, noiva de Rafael.